E aí, pessoal, tranquilos? Vamos então dar uma continuação nos fusos horários e vamos trazer agora uma questão bem simples para a gente poder articular aquilo que a gente já entendeu ou compreender e entender aquilo que ainda não ficou claro. Pessoal, relevante é sempre a gente estabelecer o raciocínio. A leste, as horas, os fusos são positivos. A oeste, são negativos. Precisamos estabelecer também a relação entre graus e fusos horários. A cada 15 graus temos um fuso, ou seja, é aquela velha história, 360 graus, circunferência da Terra, dividido pelo tempo que ela leva para dar uma volta em torno do seu próprio eixo, que são 24 horas. Então, cada hora que a Terra se desloca, ela se movimenta 15 graus. Então, cada fuso equivale a 15 graus. A oeste, os fusos são negativos e a leste, os fusos são positivos. Tranquilos? E é nesse sentido que eu trago uma questão aqui. Eu não descrevi a questão, se faz desnecessário, mas a saída sempre é uma viagem. Fuso horário é sempre uma viagem, uma ligação, um programa de televisão, de alguma maneira, alguma questão que envolva tempo e espaço. Então, é nesse sentido que, se uma família sai, vamos botar uma família aqui nessa questão, se uma família sai às 14 horas de um determinado dia, que não está falando qual, de uma localização a 30 graus oeste, e aí tem uma outra questão aqui que eu acho importante, tá? Nem sempre oeste vai aparecer a letra O. Pode ser que apareça também a letra W. E nem sempre leste vai aparecer a letra L. Pode ser que apareça a letra E, como eu coloquei aqui. O oeste, a letra W que eu coloquei aqui. Isso porque essas convenções, vocês bem sabem, são em inglês. Todas elas. Então, pode ser que apareça E para leste e pode ser que apareça W para oeste. Mas isso agora nós já sabemos. Importa nós compreendermos que a leste as horas são adiantadas e a oeste são atrasadas. Se uma determinada família sai às 14 horas de uma localização 30 graus oeste, nós sabemos então que ela sai dos negativos aqui, para fusos horários. Ela sai de qual fuso? Basta nós fazermos aquela velha relação entre fusos e graus. Se cada fuso equivale a 15 graus, se ela sai a 30 graus oeste, ela sai do fuso menos 2. É isso? Tranquilo. Então, sai do fuso menos 2. E ela chega, a chegada dela, a localização da chegada dela é 45 graus leste. Note agora já apareceu L. Mas não interessa. L e E é leste, para essa relação aqui. Então, se ela sai do fuso menos 2, porque está a oeste, e ela chega em 45 graus leste, ela chega em qual fuso? Se cada fuso equivale a 15 graus, ela chega no fuso 3, é isso? Porque 45 dividido por 15 é 3. Então, nós precisamos fazer justamente essa relação. Quantos fusos foram deslocados? Quantos fusos ela se deslocou em viagem, essa família? Se ela sai de 30, ela sai de menos 2. Então, de menos 2 até 0, nós já temos 2 fusos. Depois, ela segue até o fuso, até 45 graus leste. Então, ela desloca mais 3 ainda. Então, ela se deslocou nessa viagem 5 fusos. 5 fusos foi o deslocamento. Então, isso é a chave para a nossa questão. Aí, o que mais que a questão está falando? A questão sempre dá um tempo de viagem, quando está falando em viagem. Então, o tempo de viagem dessa família é 5 horas. Tranquilos? Então, se a questão nos dá a hora que a família saiu e o tempo que a família levou para viajar, para chegar no seu destino, ou levou em viagem, melhor dizendo, em condições normais, esquecendo os fusos horários, a que horas essa família chegaria no seu destino? Se ela saiu às 14 horas, ou seja, 2 horas da tarde,
viajou 5 horas, ela chegaria no seu destino, eu fiz ali às 19 horas, no fim do dia, à tardinha. Então, em condições, desconsiderando o fuso. Tranquilo? Essa é a primeira relação que a gente precisa fazer, né? Compreender os fusos, e agora a gente faz, a partir dos dados que o problema, o que a questão nos fornece, 5 horas de viagem, saída 14 horas, se ela viajou 5 horas, ela, logicamente, não precisa fazer muita conta, ela chegou às 7 horas da tarde. Tranquilos até aí, beleza. Só que a essas 19 horas, a essa hora de chegada, nós precisamos estabelecer a relação do fuso. Ora, nós precisamos entender, nós precisamos aumentar, adiantar as horas ou subtrair, diminuir as horas. Se a família sai de uma posição que está a oeste e vai em direção a leste, ela aumenta, os fusos aumentam em direção a leste ou os fusos diminuem? Os fusos aumentam. Ou seja, percebam, ela sai do fuso -2 e viaja até o fuso 3. Então, as horas são adiantadas. Tranquilos? Então, a relação é bem essa mesmo. Nós precisamos, então, somar a essas 19 horas, a hora de chegada, 19 horas, nós somamos a diferença de fuso. Nesse caso, somamos, porque as horas em direção a leste são adiantadas. Logo, 19 horas mais 5 horas, você já deve ter percebido que a família chegou à meia-noite. A relação é essa, tranquilo? A chave para que a gente possa compreender e realizar, desenvolver e resolver qualquer questão nesse sentido é essa, tá, pessoal? É essa. É estabelecer uma relação entre fuso e graus. Cada fuso são 15 graus. E outra questão que eu acho que é fundamental é entender quais são os fusos negativos e quais são os positivos. Se estão localizados a oeste, são negativos. Se estão localizados à tua direita, a leste, são positivos. Notem que são 12 fusos a leste e 12 fusos a oeste. É isso. A partir daquele meridiano de Greenwich, que a gente viu na aula anterior, é essa relação que a gente precisa fazer. São 24 fusos. Então, 12 fusos a oeste, 12 fusos a leste. Os fusos negativos sempre a oeste e os positivos sempre a leste. Tranquilos? O problema sempre vai nos fornecer a hora da saída e a hora da chegada. Se for viagem, se for, por exemplo, uma programação, seja o que for, uma programação de televisão, esportiva, enfim, que passa, por exemplo, uma luta de boxe, que passa no Japão em determinada hora e no Brasil uma outra determinada... A relação vai ser sempre de espaço e tempo, mas não interessa o contexto, a relação é sempre a mesma. Tranquilos? Por exemplo, se a viagem fosse ao inverso, nesse exemplo que nós trouxemos aqui, as horas seriam subtraídas. Nós chegaríamos a um determinado valor, né? Se fosse o contrário, nós subtrairíamos, diminuiríamos. Tranquilos? Então é isso, pessoal. Não tem susto nenhum em fuso horário, é tranquilo. A gente só não pode se perder nessa relação, tá? Fuso e graus. O problema vai fornecer em graus, não tem problema nenhum para nós, porque a gente já sabe quantos fusos a gente precisa considerar. Tranquilos? Se o problema fornecer em fusos, no fuso -6, melhor ainda. Meio caminho andado. Se fornecer em fuso, meio caminho andado. Não precisa nem fazer a relação. Fornecer fuso -6, você sabe que ele... Melhor para nós ainda. Se falar em -6, melhor ainda. Se falar 6 a oeste, a gente precisa fazer aquela relação. Bom, está falando de um fuso negativo. Tranquilos? É essa relação que é central para a gente entender essas questões, tá? A leste e oeste, positivo e negativo, tá? Cada fuso 15 graus, e a partir daí é só raciocínio mesmo. Raciocínio lógico, tranquilo, não tem fórmula, é tranquilo. A partir do momento que entendemos essas questões, a gente consegue desdobrar qualquer questão de fuso horário. Tranquilo, pessoal? Obrigado por tudo, até uma próxima oportunidade.